Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Nele eu vou te apresentar este bloqueador veicular inteligente, um circuito extremamente útil que vem justamente atender essa necessidade de dificultar a vida dos bandidos que procuram a oportunidade de render os usuários dos veículos quando eles estão ali junto ao veículo, né, com as chaves do carro, com o controle do alarme que talvez ele já tenha instalado, né, para prevenir um arrombamento, mas essas medidas protetivas aí acabam não sendo eficazes quando os bandidos abordam o usuário no momento em que ele está com o veículo. Então este vídeo não se destina aos usuários finais, né, aquele consumidor comum que simplesmente quer proteger mais o seu carro. Esse vídeo se destina àqueles profissionais que talvez queiram explorar economicamente a ideia, né, de fabricar um bloqueador veicular, uma vez que se exige um certo nível básico de conhecimento técnico para alguns no momento da montagem do bloqueador veicular inteligente e para outros no momento da instalação no veículo. Então esse conhecimento técnico básico pode ser necessário, então esse vídeo se destina a esses profissionais que teriam condições de fabricar, né, o bloqueador veicular inteligente e não o usuário final propriamente dito. Então o esquema elétrico deste circuito, a lista de componentes e também o projeto da placa de circuito impresso, né, este projeto aqui, né, a placa conforme ela está desenhada aqui, né, a placa com o circuito do bloqueador e também dos botões, né, cada placa com 2 botões. Então esses arquivos vão ser disponibilizados gratuitamente para aqueles que desejarem fabricar este bloqueador. Então, para você receber esses arquivos gratuitamente, você só precisa cumprir algumas condições. Que condições são essas? A primeira delas é se inscrever no meu canal. Então, uma vez que você esteja inscrito no meu canal, você deve clicar num joinha lá neste vídeo, né? E depois, usando o seu telefone celular, bater uma foto da página deste vídeo, indicando que você já se inscreveu e já deu joinha. Aí você pode me enviar essa foto pelo WhatsApp para o número que está na descrição aqui abaixo do vídeo. Quando você me enviar a foto pelo WhatsApp, lembre-se de me informar também o seu endereço de e-mail, para que eu possa te enviar os arquivos, né, para a fabricação do bloqueador veicular inteligente. Provavelmente esses arquivos que eu irei te enviar vão ser enviados com uma marca d'água, né? O que é essa marca d'água? Então provavelmente o seu endereço de e-mail ou o seu telefone vai estar sobreposto à imagem dos arquivos. Então só me peça os arquivos se você concordar com esta condição. Então o meu objetivo ao fazer isso é evitar que alguém que talvez receba os arquivos, né, passe a compartilhar esses arquivos nas redes sociais ou mesmo pelo WhatsApp. Então, se a pessoa fizesse isso, ela estaria fazendo com que outros deixassem de cumprir esses requisitos, essas condições para ter os arquivos. Então, eu não quero que isso aconteça naturalmente. Caso eu veja esses arquivos circulando nas redes sociais ou em grupos de WhatsApp, então a pessoa que tenha lá a sua marca d'água nos arquivos, né, a pessoa que compartilhou esses arquivos nessas redes sociais ou nos grupos de WhatsApp não vai poder receber nenhum tipo de suporte da minha parte. E no caso de outros produtos ou vídeos que eu talvez faça, essa pessoa também não vai receber nenhum benefício, tais como este que eu estou oferecendo agora, que é o projeto do bloqueador veicular inteligente. Então, quais profissionais poderiam se interessar em explorar economicamente essa ideia? A fabricação do bloqueador veicular inteligente. Então, com certeza, chaveiros automotivos deverão se interessar pela ideia. Também eletricistas automotivos, né, com um pequeno treino aqui na fabricação deste circuito, eles já conseguiram habilidade suficiente para levar adiante a fabricação. Ou mesmo que você seja profissional de reparação eletrônica em outras áreas, talvez você trabalhe na reparação de
eletrodomésticos, ou talvez você trabalhe fazendo a reparação eletrônica na área da refrigeração, ou talvez você trabalhe com telefones celulares, ou com computadores, com TVs, enfim, não importa. Se você é um profissional de reparação eletrônica em outras áreas, ainda assim você talvez queira iniciar a fabricação deste produto para aproveitar aquele tempo morto de oficina, né? O que é o tempo morto de oficina? Talvez na sua oficina você esteja aguardando a aprovação dos clientes para um orçamento que você tenha dado, né? Talvez o orçamento já tenha sido aprovado para o conserto do aparelho, você esteja esperando apenas as peças chegarem, né? Então esse tempo morto, esse tempo ocioso que você fica na oficina, você talvez possa utilizar para fabricação do bloqueador veicular inteligente. Mas aí você talvez diga, mas mesmo que eu fabrique o bloqueador, eu não sou da área automotiva, né? Como é que o bloqueador vai chegar ao consumidor final, né? Quem é que vai fazer a instalação? Então, neste caso, se você não é da área, talvez você possa fazer parceria com eletricistas automotivos ou então instaladores de alarmes automotivos na sua cidade, né? Aí você pode fabricar os bloqueadores veiculares e eles instalam, né? Aí todos ganham. O cliente, porque vai ter o seu carro com uma proteção adicional. Muitos não têm condições de colocar um alarme caro no seu carro, talvez tenham já um alarme instalado, mas esse alarme no momento do furto, lá, do roubo à mão armada, ele não vai ajudar, né, o cliente, né, a evitar o roubo de fato, né, ou evitar perder o carro definitivamente, né? Então, nesses casos, a pessoa vai ganhar porque ela vai ter um nível maior de proteção no seu carro, você vai ganhar porque você vai estar fazendo uma renda extra, e também os eletricistas automotivos ou os instaladores de alarme também vão ter mais um serviço a oferecer aos seus clientes. Então, quais são as características desse bloqueador veicular inteligente? São várias. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar o baixo custo, né? Vocês podem perceber que, apesar de ser um circuito que, conforme vocês vão ver aí no vídeo, né, tem um funcionamento tão eficiente, né, tão prático, ele usa uns poucos componentes, né? Então ele tem um baixo custo de fabricação. A instalação desses bloqueadores veiculares também é uma instalação muito simples. Então é um serviço que, ao ser executado, a pessoa, conforme ganha prática, vai fazer um serviço muito rápido, né? A instalação, por ser simples, também com o tempo se torna, com a prática, uma instalação rápida. Esse bloqueador veicular inteligente, ele não requer nenhuma ação por parte do motorista para que ele entre em ação. Ou seja, o motorista não precisa acionar nenhum botão para que, em caso de roubo à mão armada, o carro seja bloqueado. Então, o circuito vai bloquear o carro automaticamente, sem que seja necessária nenhuma ação por parte do motorista. Outra característica interessante é que o circuito ele não vai ser resetado, ou seja, ele não vai desbloquear o veículo, mesmo se o bandido for lá desligar a bateria do carro e depois de algum tempo religar a bateria. Isso não vai fazer com que o circuito seja resetado, ou seja, isso não vai desbloquear o veículo. Vocês vão ver aí no decorrer das explicações, né, adiante, o que é necessário para que o veículo seja desbloqueado. E também, esse bloqueador veicular inteligente, ele não vai permitir o funcionamento do veículo caso seja cortada a alimentação dele. Mesmo que a alimentação dele seja cortada, ele não vai permitir o funcionamento do veículo. E mesmo se o bandido destruir, né, o bloqueador veicular inteligente, o veículo não vai funcionar. Então, nós vamos passar a seguir a outras partes do vídeo. Primeiramente, nós vamos mostrar a montagem deste circuito. Depois, nós vamos mostrar alguns testes em bancada, testes no veículo, para que vocês também tenham uma ideia de como ele funciona sob condições reais.
Para simular o funcionamento do bloqueador veicular inteligente no veículo, foi feita essa montagem aqui em bancada. Quais equipamentos nós vamos utilizar nessa demonstração? Nós vamos utilizar um multímetro, que está ajustado aqui para funcionar como um ohmímetro, ou seja, ele vai medir a resistência, né, entre os contatos normalmente abertos do relé auxiliar, que foi acoplado aqui ao circuito. Então nós vamos perceber em que momentos o relé está com seus contatos normalmente abertos, acionados ou desacionados. Nós temos aqui também um simulador de centrais de injeção eletrônica. Não é um equipamento necessário para vocês testarem o circuito em bancada. Não é necessário. Apenas estou utilizando por uma questão de conveniência. É um equipamento que eu já tenho, então para mim a demonstração aqui vai facilitar. Para testar o equipamento em bancada, vocês só precisam de uma fonte de 12 volts, uma microchave, né? E também um botão pelo qual vocês vão liberar os 12 volts para este fio laranja aqui. Então, qual é a função de cada cabo ligado aqui? Esse cabinho verde, ele vai ligado justamente ao interruptor de porta. É ele quem vai receber o aterramento vindo ali do sensor de porta quando a porta for aberta. Então, neste momento aqui, com a porta aberta, esse fio verde está levando o aterramento para o circuito. Nós temos aqui também esses 3 cabos, que o primeiro cabo é um terra, o segundo cabo é o que nós chamamos de mais 30 e o terceiro cabo do simulador aqui é o mais 15. Então, nesses cabos aqui do simulador, que são o terra e o mais 30, nós temos a linha de alimentação do circuito. Então, vocês podem reparar que foi utilizado um cabo polarizado na alimentação do circuito. O cabo polarizado nada mais é do que um cabo como esse, que tem 2 cores diferentes, né? Um cabo paralelo, flexível, tem 2 cores diferentes. Então, uma cor aqui é o vermelho e outra cor aqui poderia ser o preto, mas neste caso aqui deste cabo é um plástico transparente, né? Então tem a função apenas de permitir que nós visualmente percebamos qual dos 2 condutores nós queremos ligar em qual lugar. Então, sem o risco de invertermos a polaridade. Neste caso, como nós estamos falando de um circuito de alimentação para o bloqueador veicular inteligente, nós não podemos inverter a alimentação. Então, o vermelho nós destinamos à alimentação positiva e o fio transparente aqui à alimentação negativa, né? Os bornes positivo e negativo da bateria. Nós vamos tirar de alguns pontos ali mais próximos da instalação do bloqueador ali no chicote do carro. Então, o que seria o fio laranja? O fio laranja, ele vai perceber quando a ignição foi ligada. Vocês podem ver aqui que eu destaquei que tanto o fio 30 como o fio 15 são ligados ali no comutador de ignição do veículo, o lugar em que o usuário insere a chave para ligar o contato para dar a partida no carro. Então, nesse comutador de ignição nós temos tanto a linha 30 quanto a linha 15. Já o aterramento do veículo, que corresponde ao chassi do veículo ou ao polo negativo da bateria, nós encontramos em praticamente qualquer lugar no carro. Então, o que seria o mais 30 e o mais 15? O que seria a linha 30 e a linha 15? Então, a linha 30 é uma linha de alimentação permanente. Ela sempre vai ter 12 volts para alimentar alguns circuitos do carro. Um exemplo é o próprio comutador de ignição, que constantemente, em toda situação, tem o mais 30 ali num dos terminais. A linha 15 é uma linha que nós vamos encontrar a alimentação vinda da bateria, os 12 volts, apenas quando o usuário de fato insere a chave e liga o contato do carro, do veículo. Então, somente nessa situação nós vamos passar a ter 12 volts nessa linha 15. Nós temos aqui também
dois botões de reset e um LED. Qual é a função deles? Então nós vamos explicar agora durante o funcionamento dessa simulação, durante o funcionamento do circuito. O LED ele tem apenas a função de indicar quando o circuito está prestes a atuar e quando ele de fato atuou para bloquear o veículo. Então os botões de reset parcial e reset total, eles têm funções parecidas. No caso do reset parcial, ele tem a função apenas de anular, né, o bloqueio do carro antes de o bloqueio acontecer de fato. Então por que isso é útil? Porque o botão de reset parcial é um botão que tem que estar ali próximo ao alcance do usuário, de maneira que o usuário possa acioná-lo de maneira muito discreta, quase que como um movimento natural. Já o reset total, ele tem a função de fato, resetar o bloqueador veicular inteligente uma vez que ele tenha sido acionado, uma vez que ele tenha de fato bloqueado o veículo. Então, o ideal é que ele não esteja próximo do usuário, mas esteja num outro local do carro mais escondido, né? Porque imagine o seguinte, imagine que o carro foi levado por um bandido, o circuito entrou em funcionamento, ele bloqueou o veículo, então o bandido ele tem a oportunidade talvez de procurar onde está o botão que faz com que o circuito bloqueador veicular inteligente ele seja resetado. Ele vai começar procurando justamente ali próximo de onde o motorista se senta, talvez no painel, talvez próximo à porta, talvez ali próximo ao alavanca de câmbio ou ao freio de mão, né? Então o local de instalação vai depender do instalador e também da vontade do cliente, né? Aonde o cliente escolher que este botão de reset parcial tem que estar instalado. Se o bandido encontrar facilmente ali, ao alcance das mãos, o reset parcial e o circuito estiver de fato bloqueado o veículo, então o bandido vai ter a oportunidade de resetar o bloqueador veicular inteligente e seguir com o roubo do veículo, né? Então nós não queremos isso. É por isso que uma vez acionado o bloqueador veicular inteligente, nós temos que encontrar o botão do reset total que está em qualquer outro lugar dentro do veículo. Apenas ele de fato desbloqueia o bloqueador veicular inteligente. Ele também pode funcionar com a mesma função do reset parcial. Na verdade, o reset total ele reseta tanto o circuito antes dele de fato bloquear o veículo, como também depois de bloqueado. Já o reset parcial, ele só serve para resetar o circuito antes de que ele de fato acione. Uma vez acionado, o reset parcial não consegue desbloquear o circuito. Aí nós temos que recorrer ao reset total. Se o cliente optar por isso, pode-se apenas instalar o reset total. Então nós vamos mostrar agora o funcionamento do circuito na prática. Eu tenho aqui o multímetro ligado aos dois polos dos contatos normalmente abertos do relé que nós acoplamos ao circuito. Então alguns sistemas de alarme costumam ser instalados cortando a linha de alimentação da bomba de combustível. Só que isso não é muito prático, uma vez que muitos veículos já têm instalados, né, um sistema GNV. Então, no caso de bandido levando o carro, se for feito o corte da bomba de combustível, ele tem a opção de comutar ali o sistema de alimentação do veículo, do carro, para o GNV e vai conseguir continuar a sua viagem, né, roubando o veículo. Então nós não queremos isso. Então para isso, eu recomendo que vocês utilizem esse circuito de corte para interromper a alimentação da bobina de ignição. Porque uma vez interrompido o circuito de alimentação da bobina de ignição, não vão haver as faíscas dentro das câmaras de combustão. Então com isso, não importa qual sistema de combustível o carro esteja utilizando, combustível líquido ou o GNV, o veículo vai parar de funcionar.
Então nós vamos de fato simular aqui o funcionamento do veículo, o acionamento dele e o corte, né? Agora nessa simulação. Então eu vou utilizar este carretel de solda apenas para simular aqui a porta fechada, né? Nessa microchave. Então nessa situação o veículo está desligado, a porta está fechada e nós vamos começar a liberar em primeiro lugar aqui a linha de alimentação 30. A linha 30, como eu já disse, é uma linha de 12 volts que alimenta permanentemente alguns circuitos do carro. E é nela que nós vamos ligar a alimentação do bloqueador veicular inteligente. A linha 15, conforme já dito, ela apresenta 12 volts apenas no momento em que o usuário ele liga o contato do carro ali na ignição, né? Quando ele insere a chave e liga o contato, né? Então nessa situação aqui nós já temos o nosso circuito alimentado pela linha 30, ou seja, dia e noite ele vai estar sendo alimentado com uma corrente baixíssima, né, vinda da bateria. Então o usuário ele vai abrir a porta do veículo e vai fechar a porta. Então isso já indica para o circuito que alguma coisa começou a acontecer. Aí normalmente o usuário ele liga o contato e dá a partida no veículo. Vocês podem reparar que o multímetro já acusou que o relé atracou, permitindo a alimentação da bobina de ignição. Então, a partir do momento que o usuário ligou o contato da chave, o circuito já começa a temporizar 50 segundos. Então, depois de 50 segundos, vocês vão reparar que o LED vai começar a piscar, indicando que o sistema está sendo monitorado pelo bloqueador veicular inteligente e se não for tomada nenhuma ação por parte do usuário, ele vai bloquear o veículo depois de mais 10 segundos após o começo das piscadas do LED. Então vocês vão perceber isso acontecendo daqui a pouco, né? Então, depois de 50 segundos aproximadamente, o LED vai começar a piscar, indicando que o circuito vai entrar em ação. Perceberam? Então, para evitar que ele bloqueie o veículo, o usuário tem que fazer o reset parcial. Então esse LED tem que ser instalado em algum ponto ali próximo do painel para que o usuário perceba que o circuito vai bloquear o veículo. Por quê? Porque o usuário entrou no carro, ligou o comutador de ignição, ou seja, ele ligou a ignição, deu partida no carro, só que se esqueceu de apertar o botão de reset parcial. Mas vamos supor então que o usuário esteja parado com o carro em funcionamento, talvez em um semáforo, né? Ou então esteja deixando alguém em casa, ou ele mesmo esteja chegando em casa, abriu a porta do carro e foi abrir o portão, e nesse momento ele é abordado pelos bandidos, né? Então o bandido vai pedir, caso ele esteja dentro do veículo, que ele saia, ou seja, ele vai abrir a porta, o bandido vai entrar no carro e vai fechar a porta. Fazendo isso, novamente, o bloqueador veicular inteligente entende que alguma coisa está acontecendo. Então ele começa, nesse instante do fechamento da porta, a contar aquele tempo de mais ou menos 50 segundos, após o qual ele vai começar a sinalizar para o ocupante do veículo, para o motorista, que o circuito vai entrar em funcionamento, ele vai de fato bloquear o veículo. Como o bandido não sabe que ação tomar, né, quando o LED começar a piscar, ele não sabe que ele tem que apertar um botão de reset parcial, o carro vai, depois de mais 10 segundos após o começo das piscadas, ele vai de fato bloquear o veículo. Então é o que nós vamos perceber aqui daqui a pouco, né? Então o contato aqui do relé auxiliar ainda está permitindo a alimentação da bobina de ignição. O LED começou a piscar, indicando que o circuito vai entrar em funcionamento, e após mais ou menos uns 10 segundos ele vai de fato bloquear o veículo. Perceberam? Então o veículo foi bloqueado, por quê? Porque foi cortada a alimentação da bobina de ignição. Então vamos supor que o bandido ele tenha conseguido
parar justamente em um lugar em que ele vai ter um pouco de privacidade e ele começa a procurar por algum botão que possa resetar o bloqueador veicular, né? Vamos supor que ele tenha de fato achado ali, ao alcance das mãos do motorista, um botão de reset. Então, neste caso, se ele apertar o botão de reset parcial, nada vai acontecer. Eu estou apertando aqui e nada acontece. Por quê? Porque na verdade o botão que cancela o bloqueio do veículo é o reset total. Então esse botão de reset total preferencialmente deve estar escondido em algum outro lugar do carro, mais escondido, né? Mais difícil de acessar. Inclusive, nada vai acontecer se o bandido ele desligar a ignição. Ele pode desligar a ignição, né? E o circuito continua bloqueando o funcionamento do veículo, cortando a alimentação da bobina de ignição. Então não importa, ele pode fazer o que ele quiser ali, ele não vai conseguir fazer funcionar o carro. Mas aí talvez você pense, e se o bandido abrir o capô do carro e desligar o polo positivo da bateria? Se ele quiser tentar fazer um reset geral ali do bloqueador veicular inteligente, será que isso vai funcionar? Então eu vou desligar aqui a linha 30, simulando que de fato a bateria foi desconectada do veículo. Muito bem, o LED se apagou porque foi cortada a alimentação do bloqueador veicular inteligente. Será que quando o bandido religar o polo positivo da bateria, o circuito ainda vai estar bloqueando o veículo? Então essa é uma excelente sacada desse circuito, né? Ao ser ligado de novo a alimentação, o circuito continua bloqueado. Vejam, ele não dispõe de nenhuma alimentação própria, não existe nenhum tipo de bateria que tem que ser trocado nesse circuito. E ainda assim, ele é capaz de recordar que ele foi acionado antes de perder a alimentação. Quando ele for novamente alimentado, ele vai acordar, por assim dizer, bloqueando ainda o veículo. Então a única maneira de fazer com que o veículo volte a funcionar, ou seja, a única outra maneira de voltar a fornecer alimentação para a bobina de ignição, é justamente por apertar o botão de reset total que está em algum outro lugar do carro. Muito bem, então aqui nós conseguimos fazer o reset total. O que vai acontecer se eu ligar agora o contato do carro, se eu ligar a ignição? Então vamos ver. Muito bem, então nós já temos agora a alimentação para a bobina de ignição. Então sempre que o usuário entrar no carro e ligar a alimentação dos demais circuitos do carro, ou seja, ele habilitar a linha 15 com 12 volts, ou seja, ele ligar a ignição, o usuário vai ter que se lembrar de discretamente apertar o botão de reset parcial. Sempre que o carro também estiver em funcionamento e ele precisar abrir a porta, então entrar de novo no carro e fechar a porta, ele vai ter que se lembrar de apertar o botão do reset parcial. Se ele se esquecer, vejam que depois de 50 segundos esse LED vai começar a piscar, indicando que o circuito precisa ser resetado antes de que ele bloqueie o veículo. Então o reset total ele tem também, conforme já dito, a função de fazer o reset parcial. Ele tem uma função a mais em relação ao reset parcial. Então eu apertando aqui o reset parcial, o circuito não irá bloquear o veículo. Então agora eu gostaria de tirar algumas dúvidas que vocês com certeza vão ter quando estiverem pensando em produzir este bloqueador veicular inteligente. A primeira dúvida, né, que eu acredito que já tenha sido bastante esclarecida, né, nas partes anteriores, será que o usuário, o motorista, né, ele precisa acionar algum botão para que o circuito bloqueie o funcionamento do veículo em caso de roubo? Não, ele não precisa acionar nenhum botão.
simples fato dele abrir e fechar a porta do lado do motorista vai fazer com que o circuito seja acionado automaticamente, né? Na verdade, a ação que o usuário tem que tomar, no caso o motorista, o proprietário do veículo, em caso de abertura e posterior fechamento da porta, de forma muito discreta, com movimento natural, acionar o botão de reset parcial para que o veículo não seja bloqueado em condições normais de uso. Caso o veículo tenha sido roubado, né, o bloqueador vai atuar dentro de 1 minuto e o carro vai ser bloqueado. Então, sabendo disso, o proprietário do veículo vai poder dar uma busca na vizinhança, né, até encontrar o seu carro, porque ele com certeza vai estar bloqueado, parado em algum lugar das redondezas, né? Uma segunda questão é: quais cabos precisam ser polarizados nessa montagem, né? Quais cabos precisam ter aquela distinção de cores, né, para que nós evitemos alguma ligação errada, né? Conforme eu já falei, o cabo polarizado ele tem essas duas cores, né? Neste aqui um dos fios é vermelho, né, nesse cabinho paralelo, e o outro é transparente, né? Mas normalmente a gente encontra esse cabo polarizado nas cores vermelha e preta. Quais cabos nós vamos utilizar na montagem, né? Cabos paralelos precisam ser polarizados. Então, um deles obviamente é o cabo de alimentação do circuito. Então, você não pode inverter o positivo pelo negativo no momento da montagem. Isso pode queimar o circuito. Então, o cabo de alimentação precisa ser polarizado para você não se confundir na hora de instalar o bloqueador veicular inteligente. Outro caso que nós precisamos usar o cabo polarizado é o LED, né? Quando você está fazendo a montagem, o LED ele tem uma polaridade. Existe um terminal negativo, que é o terminal em que você percebe que não existe um pequeno chanfro, né? Isso identifica o terminal negativo do LED. E se você reparar lá no interior do LED, você vai perceber duas peças metálicas, uma maior e uma menor. A peça maior justamente identifica o polo negativo do LED. A peça menor, e desse outro lado aqui que não tem nenhum chanfro, né? Ou melhor dizendo, existe um chanfro aqui, né? Desse lado aqui que é reto, desse outro lado aqui, o lado do positivo, existe um chanfro, né? E a peça metálica lá dentro ela é menor, então esse lado identifica o polo positivo do LED. E com respeito aos botões, vocês devem ter visto que eu usei o fio polarizado na montagem dos botões. É preciso usar o fio polarizado na montagem dos botões? Não existe polaridade no caso dos botões. Eu só usei esse fio polarizado porque era o que estava disponível aqui. Mas neste caso você não precisa usar o fio polarizado. Falando ainda um pouquinho a respeito dos botões, né? Vocês talvez tenham se perguntado por que na placa de circuito impresso dos botões não há ilhas, né? As ilhas, para quem não está familiarizado com essa terminologia, são esses furos que permitem a passagem dos terminais do componente no momento da soldagem, né? Para que ele seja soldado atravessando para o outro lado da placa, né? Então vocês podem ver que toda a placa aqui ela tem ilhas, né? Mas no caso dos botões não existe nenhuma ilha atravessando aqui para o outro lado, né? A soldagem dos botões tem que ser feita aqui na superfície. Por que foi feito desse jeito? Vocês podem reparar que aqui na placa de circuito impresso do botão nós temos um pequeno furo, né? Esse pequeno furo é para que você instale o botão, talvez, né, se for essa a sua escolha, no chassi do carro, né? Então você vai ter que furar o chassi e colocar um pequeno parafuso aqui, fixando o botão na lataria do veículo. Ou você pode também fixar na parte plástica, né? Mas caso você resolva fixar o botão na lataria do veículo, em algum ponto no chassi, na lataria do veículo, para evitarmos um contato acidental, um fechamento acidental dos contatos aqui por estar em contato com a lataria, é que eu fiz o desenho da placa dessa forma, né?
com a soldagem dele do botão em superfície, para que os contatos não atravessem aqui para o lado de baixo da placa e deem um contato acidental, um contato indesejado por estar encostado na lataria do carro. Eu, na verdade, prefiro muito mais utilizar a cola quente, né, para fixar o botão. Com a pistola de cola quente, isso torna muito fácil a fixação do botão em qualquer superfície, né, e ela adere com muita firmeza. É muito difícil de você depois retirar o botão fixado dessa maneira, né? Então essa foi a razão pela qual eu fiz o desenho da placa sem terminais passantes aqui para o outro lado, né? Sem furos passantes para o outro lado, no caso que nós chamamos de ilhas. Falando um pouquinho a respeito agora sobre os locais de instalação, vamos falar primeiro aqui a respeito do circuito em si, né? Vocês podem perceber que nas partes anteriores eu fixei o relé junto com a placa de circuito impresso, aproveitando este furo central aqui, né? Depois de destacar os botões, né, as placas de circuito impresso dos botões, sobra uma abinha aqui com furo, né? Então eu posso fixar esse circuito também parafusado na parte plástica do carro, né? Ou então eu posso amarrá-la utilizando uma fita de nylon, como essa aqui que eu utilizei para amarrar a placa do circuito no relé auxiliar, né? Então, se você olhar ali por baixo do painel do carro, na parte que fica logo acima dos pedais de freio, de aceleração, né, e de embreagem, você vai perceber que existem algumas cablagens passando por ali, existem algumas estruturas metálicas também. Então você pode escolher qualquer uma delas para fixar o circuito depois de pronto, utilizando uma abraçadeira de nylon, que muitas vezes nós chamamos de fita Hellerman. Essa abraçadeira de nylon, e você pode facilmente escolher um local conveniente para deixar o circuito preso ali. Com respeito ao LED, né, você pode, se for esse o desejo do cliente, você pode furar o painel e colocar o LED aflorando ali em algum ponto no painel, né, que seja especialmente confortável para o usuário do veículo, né. Eu, no meu caso, eu preferi colocar numa saída de ventilação do carro para não ter que furar o painel. Então fica numa posição bastante conveniente, diretamente adiante dos meus olhos, então eu posso facilmente perceber quando o LED começou a piscar, indicando que, se não for feito o reset parcial, o circuito irá bloquear o funcionamento do veículo. Agora, com respeito aos botões, né, existem vários locais em que vocês podem colocar os botões. No caso do botão do reset total, é recomendado que ele seja colocado em uma posição mais escondida, mais difícil de acessar, né, porque ele só vai ser usado em caso em que o carro foi realmente bloqueado, né, que o veículo realmente foi bloqueado pelo circuito. Já no caso do botão de reset parcial, ele precisa ser instalado próximo ali de onde o motorista opera, né, o carro, ele dirige, né, e num lugar que seja facilmente alcançável por ele, com um movimento natural, né, para que as pessoas normalmente não percebam que existe um botão a ser acionado, né, tem que ser algo bem discreto. Então isso aqui pode ficar fixado por baixo do painel, perto da alavanca de câmbio ou do freio de mão, pode ser colocado talvez oculto em algum ponto da porta, né, em que com o movimento natural o usuário ele possa simplesmente apertar este botão sem que ninguém perceba, né? E ele pode até mesmo ser instalado debaixo do carpete do carro em algum ponto, ou por dentro do banco, numa posição em que ele esteja debaixo da forração do banco, ou ele pode ser instalado acima da forração do teto, né?
Mas aí você talvez pergunte, mas se eu instalar isso aqui debaixo do carpete, o carpete não vai acionar o tempo todo o botão? Bom, para que isso não aconteça, a gente precisa usar um outro recurso aqui, né? Eu vou mostrar para vocês que recurso é esse, né? Então, eu utilizo aqui um pequeno tubo de PVC de meia polegada, né? E aí eu meço a altura do botão, né? Já soldado na placa de circuito impresso. Então eu faço uma marcação aqui no cano de PVC e aí eu vou utilizar uma ferramenta que é bastante utilizada por quem trabalha com refrigeração, que é esse cortador de tubos, né? Não é estritamente necessário você usar essa ferramenta, né? Eu gosto porque o acabamento na hora do corte aqui é um acabamento muito bom, né? Vocês vão perceber, você pode fazer esse corte aqui com uma serra, né? Um arco de serra, mas o acabamento já não fica tão bom, né? Já com essa ferramenta, você vai girando o tubo e vai apertando aqui, fazendo ajuste para que a pressão da lâmina aumente sobre o tubo e gradualmente o tubo vai sendo cortado, né? Então eu considero esse aqui um método mais fácil, um corte mais limpo e o acabamento fica melhor. Vocês podem perceber, é bem fácil, né? E aí eu tenho que encaixar o botão aqui dentro. Então, para encaixar, eu tenho que fazer um pequeno desgaste aqui, tanto de um lado como do outro, né, para que a placa de circuito impresso encaixe aqui dentro de forma perfeita. Então fica mais ou menos assim depois de acabado, né? Vocês podem perceber que eu já fiz o desgaste. Então aí eu coloco assim o botão do reset parcial e o botão em si ele fica lá faceando ou talvez aflorando um pouquinho aqui a altura do cano, né? Do pedacinho de cano. E para fixar, eu também vou utilizar um pouquinho de cola quente, né? Uma gotinha de cola quente de um lado, mais um pouquinho do outro lado. Então, qual é o efeito desse suporte aqui em volta do botão? O efeito vai ser que quando o carpete estiver passando por cima dele, o cano de PVC vai impedir que o carpete desça e pressione o botão, né? Para que o botão seja pressionado, você vai ter que realmente fazer alguma pressão por cima do carpete para que o botão seja realmente acionado, né? Então, uma maneira bem prática, né, de você instalar esse botão debaixo de um carpete ou por cima da forração do teto do carro, se essa for a escolha do cliente, né? Fica bem prático, né? E é uma posição bastante escondida, bastante discreta para você instalar o botão de reset parcial, né? Aí lá no carro, você talvez queira passar um pouco aqui de cola quente, então colar em alguma superfície do carro que esteja debaixo do carpete ou acima da forração do teto. Bem, então agora, como uma outra dúvida, né? Como você pode identificar as linhas de alimentação do carro, né? Já que existe uma linha de alimentação do circuito, né? Aqui eu tenho que ligar no aterramento do carro, aqui eu tenho que ligar numa linha que vem direto da bateria, ou seja, a linha 30, né? Que nós chamamos de mais 30, e esse fio laranja eu tenho que ligar no poste-chave, que chamamos de linha 15 ou mais 15. Então, como que eu faço para identificar, por exemplo, essas diferentes linhas, né, em que há a presença de 12 volts, né, no caso dessas duas? Como é que eu faço para identificar lá no chicote do veículo essas linhas, né? Bem,
Então você vai encontrar facilmente essas duas linhas de alimentação ali no comutador de ignição. E o aterramento ele está presente em qualquer parte metálica do veículo, né? Já que o chassi do carro corresponde ao polo negativo da bateria, o aterramento. Então como é que você vai identificar qual é a linha 30 e qual é a linha 15 ali no comutador de ignição? Isso é bastante simples, né? Então, novamente utilizando aqui o simulador de centrais de injeção, vou ligá-lo aqui na tomada, né? Muito bem, então ligando aqui eu tenho a linha 30, né? O mais 30 já com alguma tensão. Então utilizando uma simples canetinha de polaridade, um equipamento muito barato, né? Você encontra inclusive nas casas de autopeças, casas de ferramentas, né? Então você encontra essa caneta de polaridade. Então ali no veículo você vai ter que colocar uma garrinha jacaré no negativo da bateria e outra garrinha jacaré no positivo da bateria. Então você vai perceber, né, quando eu tenho aqui o toque aqui no negativo da bateria, vocês vão perceber aqui, né, no caso eu esteja com ela energizada, né, quando eu toco no negativo se acende o LED verde, quando eu toco no positivo se acende o LED vermelho. Então, sabendo disso, eu já consigo identificar no chicote do carro ali, no conector do comutador de ignição, quem é quem. Então, vocês podem ver aqui que aqui eu já tenho um aterramento, né, que pode ser em qualquer parte metálica do carro. O LED verde vocês devem estar percebendo, né, que ele se acende, né? E aqui eu tenho 12 volts, né, nos dois pontos aqui, tanto no mais 15 na linha, tanto no mais 30, a linha 30, né, quanto no mais 15, que é a linha 15. Com o carro com o computador de ignição desligado, eu sempre vou conseguir aqui, ó, ter um positivo na linha 30. Na linha 15 eu não tenho esse positivo. Esse positivo só vai aparecer quando eu ligar o comutador de ignição. Perceberam? Então quando eu ligo o comutador de ignição, eu vou ter aqui os 12 volts, né? E quando eu desligo o computador de ignição, eu não vou ter os 12 volts. Agora no caso da linha 30, eu sempre vou ter os 12 volts aqui nesse ponto lá no comutador de ignição. Então, dessa forma, você consegue identificar facilmente com uma ferramenta muito simples e muito barata quem é quem ali no computador de ignição. E no caso do interruptor de porta, né? O interruptor de porta, ele, quando a porta está aberta, ele gera uma tensão negativa, ele aterra o fio que sai ali do sensor de porta, né? Então sempre que vocês forem verificar ali no interruptor de porta qual dos fios é o fio de aterramento, né, que envia o aterramento lá para os circuitos do carro, e é nesse fio que vocês têm que ligar o cabinho verde do bloqueador veicular inteligente. Então vocês vão perceber também com a canetinha de polaridade que acionando o interruptor de porta, você vai ter acendimento do LED verde aqui na canetinha de polaridade. E quando você fechar a porta, a tendência é que acenda o LED vermelho. Aí você abriu a porta, novamente, né? O LED que vai se acender aqui é o LED verde. Então aí você já vai descobrir, né, abrindo e fechando a porta, quando passar do LED vermelho para o LED verde, o acendimento, aí você vai perceber que é nesse fio que você deve conectar o cabinho verde do bloqueador veicular inteligente. Agora uma outra questão, né? Vocês
podem perceber que esse é um projeto bastante compacto, né? Eu gostaria de apenas por curiosidade mostrar para vocês esse mesmo projeto no modelo mais antigo, bem mais antigo, né, que eu construí e usava no meu carro, né, para vocês terem uma ideia da diferença, né? Eu já fiz esse aqui há muitos anos, né, eu usava no meu carro, até o modelo dos botões era bem mais parrudo, né? Não era o ideal, né? Mas foi assim que eu fiz antigamente, né? E vejam só quanta coisa tinha aqui dentro, né? Então, todas as funções que hoje são desempenhadas por um único circuito integrado, que no caso é este microcontrolador aqui, o Atetine 85, né? No projeto novo, todas essas funções eram desempenhadas por vários circuitos nessa placa aqui. Então nós temos aqui, por exemplo, memórias, né, digitais. Nós temos a temporização sendo feita por circuitos integrados 555, né? Aquelas duas temporizações, tanto a de 50 segundos quanto a de mais 10 segundos para o bloqueio do veículo, né? É uma função bastante curiosa que eu já adotava nesse projeto antigo, era a função de memorização do bloqueio do veículo, né? Quer dizer, mesmo que alguém desligasse a bateria do carro, ao religar a bateria, o circuito não teria sido resetado, né? Ele permaneceria bloqueando o carro, né? Então, neste caso, eu fiz, naquela época, utilizando um relé especial, que é um relé de remanência, né? Da marca Finder. Então, é um relé que você aplicando as tensões na bobina em um sentido, ele atraca o relé e existe um mecanismo aqui que é mecânico mesmo, né, que mantém o contato atracado. Para você desatracar e voltar para o estado inicial, você tem que inverter e aplicar uma polaridade invertida aqui à bobina do relé. Então é um relé que só ele hoje custa em torno de uns R$50, né? Mas foi o recurso que eu encontrei na época para não precisar usar nenhum tipo de bateria que exigisse abrir, né, o case aqui, a caixa do bloqueador veicular, né, que eu tinha feito naquela época. E aí você comparando esse modelo antigo com esse novo, né, é muita diferença, né? Então, utilizando um microcontrolador, nós conseguimos reduzir enormemente a quantidade de componentes utilizados, fazer algo bem mais compacto, né? E de mais bom gosto. Então, aqui vocês veem como o avanço da tecnologia proporciona uma grande melhora nos dispositivos, né? É preciso você fazer esse circuito utilizando necessariamente a plaquinha de circuito impresso? Não. Você pode até mesmo utilizar uma daquelas placas perfuradas em ilha e fazer a sua versão do bloqueador veicular, né? Eu vou mostrar para vocês agora a plaquinha que eu usei como protótipo no desenvolvimento deste bloqueador. Então, eu utilizei uma plaquinha toda perfurada, né? Estava na fase de protótipo, né? O desenvolvimento deste produto. Uma placa perfurada em ilhas, né? Aí fiz algumas ligações por baixo e tal. Então não é absolutamente necessário você utilizar uma placa de circuito impresso como essa, né? Desenvolvida especificamente para isso, para fazer o seu bloqueador. É claro que se você tem intenção de produzir para vender, né? Você evidentemente vai querer que o seu produto tenha uma qualidade profissional. Por isso eu recomendo que você use uma placa de qualidade profissional desenvolvida especificamente para isso, né? Você não vai querer fazer algo caseiro para instalar no carro dos clientes, né? Isso não se faz. Então, para você conseguir o esquema elétrico dessa placa, né? O esquema elétrico é gratuito, assim como também o desenho dessa placa. Eu vou disponibilizar gratuitamente para vocês
os arquivos dessa placa para você mandar fazer, né, por empresas que trabalham com a confecção de placas de circuito impresso, né? E o arquivo permite que você faça placas, né, já com 5 bloqueadores veiculares em cada placa, né? Então o arquivo para a produção dessas placas, né, vai ser disponibilizado, assim como o esquema elétrico, caso você queira fazer um layout de placa diferente, usar componentes SMD que vão permitir você reduzir ainda mais o tamanho dessa placa que já é pequena, né? Então os arquivos para a produção, né, dessa placa já vão ser disponibilizados para quem quiser, né? E é só mandar o arquivo para as empresas que produzem as placas, que vai ser desse jeito, né? E também o esquema elétrico, caso você queira desenvolver o seu próprio bloqueador veicular, né, uma placa diferente para venda, né? Esse circuito todo, ele tem um baixo custo, né? O custo, levando em conta as peças, a placa de circuito impresso, né, deve gerar em torno de R$20, né? Talvez a parte mais cara sejam os microcontroladores ATtine, né, 85, e dentre as peças ali da placa ele tem um custo um pouco maior, né? Mas se você conseguir encontrar um bom fornecedor e comprar em quantidades maiores, né, você deve conseguir um preço menor. Então o custo de produção dessa plaquinha deve girar em torno de uns R$20 mais ou menos, né? Talvez um pouquinho mais do que isso. Então esses microcontroladores, o ATtine 85, se você simplesmente soldá-los na placa do jeito que eles estão, o bloqueador veicular não vai funcionar, porque ele precisa de um programa dentro dele para fazer todas aquelas funções que no circuito antigo eu tinha que fazer, né, usando ligações específicas entre componentes com funções específicas. É algo um pouco mais engessado, né? Um pouco não, bem mais engessado. Agora, com os microcontroladores, é muito fácil, né? É chamado de automação flexível, né? Eu posso alterar à vontade o funcionamento dele, né? Gerar um novo programa e descarregar esse programa no microcontrolador ATtine. Então esses microcontroladores, eles precisam ser gravados antes de serem soldados à placa, né? Então, para gravação, eu vou deixar disponível para venda esses gravadores, né, que eles contêm o programa que faz funcionar o bloqueador veicular inteligente. Então, com esse gravador você vai continuar gerando muitas cópias, né, dos microcontroladores com o programa adequado para que o bloqueador veicular inteligente funcione da maneira como vocês viram aqui no vídeo. Como o esquema elétrico vai ser colocado à disposição, você talvez queira utilizar o seu próprio programa, né? Desenvolver o seu próprio programa e talvez também alterar o seu layout de placa, né? Sem problema algum. Você é livre para isso, né? Então talvez você queira desenvolver o seu próprio programa, mas se você quer produzir em massa esse bloqueador veicular inteligente para instalar aí para os seus clientes, eu recomendo que você já adote a saída mais prática, mais rápida, né? Já testada, né? Levou um bom tempo aqui o desenvolvimento desse conjunto, né? Gravador e bloqueador veicular inteligente. Então, se você quiser uma solução pronta e prática, esse gravador vai ser colocado à disposição para compra, né? Se você quiser comprar, ele vai estar disponível aí para que você compre. Então, aí você vai poder escolher a quantidade de bloqueadores veiculares que você quer produzir, né? Se você quiser produzir 30 bloqueadores veiculares, o programa vai te permitir você produzir 30 clones do microcontrolador. Se você quiser produzir 100, 200, se você quiser produzir 1000, então, em função da quantidade que você quiser produzir de bloqueadores veiculares inteligentes, então o programa
contido aqui neste gravador vai possibilitar você produzir essa quantidade, né? E como vocês puderam perceber nos trechos anteriores deste vídeo, existem algumas situações em que o gravador de programas para os bloqueadores veiculares inteligentes de baixo custo vai gerar algum erro. Que erros são esses? Então nós temos três tipos de erro. O erro 10 indica que o chip está ausente ou já foi gravado. Então vamos supor que você tente fazer a gravação de um chip e o chip, o ATtine, na verdade não está ali no soquete. Você vai obter o erro 10. Vamos supor que você tenha já acabado de gravar um ATtine. E aí você fica em dúvida, será que eu já gravei esse? Será que eu ainda não gravei? Se você acionar o botão de programação e o LED vermelho se acender, então isso indica que provavelmente aquele chip já foi gravado. Então como você vai saber se é essa mesma a situação? Você pode manter pressionado o botão erros do gravador e aí então o código de piscadas que você obtiver ali no LED vermelho vai indicar se realmente é este o erro acusado pelo gravador, se é o erro 10. Nós temos também o erro 20, que indica que o chip que você inseriu para a gravação não é o ATtine 85. Então, novamente, nós estamos utilizando neste projeto dos bloqueadores veiculares inteligentes de baixo custo o chip ATtine 85. Se você inserir um chip diferente, no momento da gravação o LED vermelho vai se acender indicando que houve um erro. E aí pelo código de piscadas você vai poder conferir que esse erro é o erro de número 20. E nós temos também o erro de número 30. O erro 30 indica que o número de programas que você comprou já se esgotou. Vamos supor que você tenha comprado o gravador e o chip Atmega 328P que vai junto, ele tenha sido programado para gerar 50 bloqueadores veiculares inteligentes. Então, assim que você usar o último programa, assim que você tiver gravado o 50º ATtine 85, esse chip, o Atmega 328P, que é o chip do gravador, ele não vai permitir uma nova gravação depois disso. Então, se você tentar gravar o 51º ATtine 85, você não vai conseguir. O LED vermelho do gravador vai se acender e quando você solicitar o código de erros, mantendo pressionado o botão erros, então o LED vermelho vai te indicar pelo código de piscadas que esse é o erro 30. E mais um detalhe, vocês perceberam que eu isolei o circuito usando um termo retrátil. Esse termo retrátil de dimensões maiores não é muito fácil de encontrar se você não souber quem é o fornecedor. Então neste caso eu estou utilizando esse termo retrátil de 25,4 milímetros, ou seja, 1 polegada, e é exatamente este T2Z0254, na cor verde, mas você pode optar por qualquer outra cor naturalmente. Esse termo retrátil é fornecido pela Termotubos. Você pode pesquisar aí pela internet, eles gentilmente me cederam algumas amostras. Na verdade, aquela que melhor combina para este tamanho de circuito é essa de 25,4 milímetros. Agora, com respeito ao esquema elétrico e também ao desenho da placa de circuito impresso, para você receber gratuitamente tanto os arquivos para a confecção das placas como também o esquema elétrico, você não precisa pagar nada. Essa informação, esse material vai ser disponibilizado gratuitamente. A única coisa que você vai precisar fazer é se inscrever no meu canal, dar um joinha
e então bater uma foto da tela do vídeo no YouTube, mostrando que você está inscrito, que você deu joinha, você me envia pelo WhatsApp. Em seguida, você também deve me informar o seu endereço de e-mail. Eu vou encaminhar essas informações do esquema elétrico e os arquivos para a confecção da placa de circuito impresso do bloqueador veicular inteligente para o seu endereço de e-mail. Agora eu gostaria de demonstrar para vocês o funcionamento do bloqueador veicular inteligente instalado no meu carro. Já tenho utilizado esse circuito já há muitos meses. Ele já foi testado durante muito tempo e se mostrou um circuito extremamente confiável. Então, os botões foram fixados, tanto o botão do reset parcial quanto do reset total foram fixados em locais escondidos, bastante discretos, de forma que alguém que não conheça, que não saiba que esse bloqueador está instalado no meu carro, essa pessoa não vai desconfiar, porque o botão não está visível, nenhum dos dois botões estão visíveis, Então a pessoa precisa realmente conhecer para saber que precisa fazer um reset parcial caso o LED comece a piscar, após a partida do veículo. Então vamos lá, eu vou dar a partida e então eu vou simular aqui a abertura da porta, A porta foi aberta. Com o fechamento da porta, o circuito vai começar a temporizar 50 segundos para começar a piscar o LED. Eu não quis furar o painel do carro para fixar o LED, Então, neste caso, eu fixei o LED dentro do conduto de ventilação aqui do carro, Eu prendi o LED ali na gradinha do duto de ventilação, de forma que ele ficou bem discreto, Fica diretamente à frente da minha vista, então eu vou perceber facilmente quando o LED começar a piscar, E eu não precisei furar o painel, Eu não vou acionar o botão de reset parcial quando começar a piscar o LED. Eu não vou fazer isso. Vou deixar o carro ser bloqueado para vocês verem. Aí está, começou a piscar o LED, Eu não vou apertar o botão de reset parcial porque eu quero que o carro bloqueie. Muito bem. Vocês perceberam que o carro foi bloqueado mesmo. Se eu apertar o botão de reset parcial, nada vai acontecer. O carro não vai voltar em funcionamento. Estou apertando o botão de reset parcial e o carro não vai entrar em funcionamento. Eu posso tentar dar a partida novamente e o carro não vai funcionar. Ele não vai funcionar. A única maneira de ele voltar a funcionar é se eu apertar o botão de reset total, que é o que eu vou fazer agora. Fiz o reset total e aí então eu já consigo fazer o carro voltar a funcionar. Então, como vocês podem perceber, o circuito é muito prático, muito eficiente. Então sempre que você for dar a partida no seu carro, você vai abrir a porta, vai entrar, vai dar a partida e em seguida você discretamente deve apertar o botão do reset parcial para que o carro não seja bloqueado.